conheci o Bruno num simpósio de cronobiologia há 6 anos atrás, né, Bruno? E a gente vem tentando fazer algumas coisas. Eu espero que todos tenham assistido às aulas, porque a questão da formação, do estudo, eu acho que é essencial, né? Essa questão da actigrafia e também da polissonografia não são coisas que a gente adquire assim de ouvir falar, né? Da mesma maneira que todo esse pessoal que trabalha com as imagens, médico de imagem, muitas vezes a pessoa não sabe exatamente o que aquilo está medindo. O mapa, por exemplo, né, aquele registro de 24 horas usado pelos cardiologistas, eu fico boquiaberta quando alguém traz aquele material para eu ver a parte da cronobiologia daquilo e o médico ele não sabe o que é aquilo. Inclusive aquelas siglas, muitas vezes ele não sabe o que está querendo dizer aquilo. Então, assim, eu acho que esse diferencial de estudar, né, de aprender as coisas, talvez porque eu tenha sido mordida por esse bichinho, né? Mas, assim, a gente acaba sendo até um pouco... Eu tenho, às vezes, um pouco até de insegurança por não... isso eu não sei direito, então não vou falar. E eu acho que é importante a gente sempre estar se equipando e sempre estar estudando, né? A parte da actigrafia, que eu tinha feito uma pequena apresentaçãozinha, o Bruno já deu conta, né? Eu só vou acrescentar mais algumas coisas, mas eu vou, antes de tudo, apresentar o roteiro da minha aula. Então, nesse primeiro tópico que eu acabei de dizer, que o Bruno já apresentou, eu só vou pontuar um pouco para ajudar a sequência da minha apresentação. Depois eu vou falar dos algoritmos, né? Que não foi você, né? Você que fez aquele gancho, né? Então, vou falar dos algoritmos, vou falar da parte da concordância com a polissonografia e com os diários de sono. Não pretendo abranger tudo isso, mas é só no sentido de um alerta mesmo. E um pouco do estudo dos ritmos biológicos, o que a gente vê num actograma, como que a gente aprende a ler. Eu sei que isso vai ser a motivação da apresentação de vocês, mas das aulas do Bruno, que vão seguir hoje, mas eu acho que nunca é tarde para a gente ter alguma informação. Eu mesma, agora mesmo, perguntei para a Clarissa, o que é mesmo tal coisa, né? Então, continuando aqui, então, esse é um dos equipamentos, né, esse é o ActiWatch. Ele detecta movimentos físicos, mede intensidade de movimento. Ele é um relógio de punho, por exemplo, nunca fale pulso, né? É relógio de punho, já comete um grave pecado falar que é um relógio de pulso. E ele armazena os dados de atividade e transfere para o computador cada equipamento de uma determinada maneira. O que mais me encanta no actígrafo é o fato de eu poder fazer coletas longas, tá? Coletas longas. Uma actigrafia de um dia não serve para nada, para nada. E se você quiser ver expressão circadiana da actigrafia, você tem que ter, no mínimo, que aquele teorema de Nyquist que o Bruno apresentou, que ele foi muito generoso, mas assim, se você não tiver 3 dias consecutivos, não tente fazer nada com aquele dado, tá? A actigrafia tem que ter, no mínimo, se você quer medir um ritmo de 24 horas, você tem que ter, no mínimo, 3 vezes 24. Quer ver um ritmo de semana? 3 vezes 7, 21. E não é por acaso que a gente diz que tem que ser séries têm que ser longas. Elas têm que ser longas porque ela tem um motivo matemático para que isso seja dessa maneira. Do ponto de vista do profissional, de quem pretende trabalhar com isso, ele é mais barato do que você ter uma estrutura de polissonografia. E ele é leve, ele é pequeno. Hoje tem muitos modelos, que todos vocês sabem, para pôr na cintura, no pezinho do bebê, no punho, enfim, várias alternativas, né? E é bacana também que eles estão se tornando cada vez mais sensíveis a movimentos mais lentos, né? Ele mede os padrões rítmicos, né, que é a coisa que me encanta mais, a questão da cronobiologia. Então, essa questão de detectar eventos raros é essa paixão do Bruno nesses transtornos psiquiátricos de X dias, né? Então, você pega vários dias consecutivos,
Tipo, mais, quanto que é, Bruno, aquela transtorno que você gosta de falar? 84 dias? 42 é o... 42 é o ciclo. Então, teria que ser 42 vezes 3, né, na melhor das hipóteses, né? Mas, então, se você não consegue pegar alguma coisa longa, você não consegue pegar isso. E você, na hora que você vai fazer a estatística, você começa a achar que alguma coisa está errado, eu não estou entendendo nada, mas não é que você não está entendendo nada, é porque você não viu o ciclo todo. É que nem você pegar 12 horas e querer ver onde é que está o pico máximo da temperatura. Você só vê 12 horas. Dependendo das 12 horas que você pega, você não vê nada. Você só vê... Ou que nem pegar liberação de cortisol à tarde, né? Então, você manda a pessoa fazer um registro de dosar cortisol às 4 horas da tarde. Puxa vida, eu não estou encontrando a magnitude que outras pessoas encontram, porque eu tenho que saber a cronobiologia daquele hormônio, tá? Eu posso medir em várias condições, e daí essa parte que eu digo que eu vou discriminar a vigília do sono através dos algoritmos. Um pouco alguém tem uma ponteirinha? Tem. Ai, muito obrigada. Aqui. Deixa eu apertar aqui. Tá, muito obrigada. Então, para quem fez as aulas, eu vou falar de obviedades, né? Mesmo quem... Oh, meu Deus. Aqui? Não está pegando. É que está muita luz aqui na sala, né? Será que se eu me aproximar? Tá dando para ver? Então, aqui, olha, vocês vejam que eu tenho os dias aqui, né? E aqui eu tenho 2 dias consecutivos. É muito importante quer dizer, por que a gente coloca 2 dias seguidos? Ó, de 0 a 24 a 48. Porque, via de regra, eu estou querendo ver o comportamento durante a noite, tá? Então, no eixo horizontal, eu tenho os horários e no eixo vertical, eu tenho os dias, tá? E sempre eu tenho que ler de cima para baixo. No geral, a gente marca, né, qual é a estrutura, né, o esquema temporal. Então, aqui é escuro, aqui é claro, aqui é escuro, aqui é claro, aqui é escuro. Então, é muito importante eu identificar isso antes de começar a olhar para o actogramo sem dar uma olhada no que está mostrando aqui. Então, aqui de novo os dias da semana, aqui de novo eu tenho 2 dias consecutivos, tá? E aqui então eu consigo ver essa estrutura aqui, essas atividades um pouco. Aqui eu tenho meia-noite, 6, 12, 18, meia-noite, 6. Então, vocês vejam aqui que é uma atividade, né, que vai até em torno da meia-noite, aqui nesse exemplo. Aqui um actograma que é já resultado do algoritmo, né, eu já submeti meus dados ao algoritmo. Então, aqui ele está dizendo que esse azul piscina aqui é o sono, tá? Então, ele consegue, a partir dessas medidinhas, esses pontozinhos de atividade, ele consegue fazer uma continha e dizer se é sono, se é vigília. Esse risco preto aqui é só para dizer onde é que eu dividi o dia, né? Para ilustrar um pouco mais a imagem. Bom, então agora eu vou falar dos algoritmos, vou tentar tentar falar de uma maneira didática, não sei se vou conseguir. Então, porque eu acho, é uma coisa complicada, mas, como é que eu vou dizer? Não sei se é complicado. Cada pesquisador propôs um algoritmo, ou alguns pesquisadores propuseram alguns algoritmos. A maioria deles foi muito na base da tentativa e erro. Em vários modelos matemáticos, vários polinômios, mexe daqui o coeficiente, mexe dali o coeficiente, e adequa com a polissonografia, e tentativas, às vezes filma a pessoa, né, para ver se o que a pessoa está fazendo, como é que está o braço daquela pessoa, se estava mexendo, se não estava mexendo, se estava dormindo. Então, é um trabalho muito detalhado, a construção desses algoritmos. Então, por isso que eu digo que são procedimentos matemáticos, né?
eles estimam sono e vigília a partir do repouso e da atividade. Então, eu tenho a atividade, tá? Que eu consigo estimar a vigília, e o repouso, que eu vejo no actogramo, que eu consigo estimar sono. O que é estimativa? Acho que todo mundo lembra das aulas que... Como é que faz para ajustar uma equação na reta? Eu tenho um monte de pontos, né? E passo a reta que melhor se ajusta àqueles pontos. Aquela reta, ela é uma estimativa, né, da dispersão daqueles pontos. Mas se eu for levar a sério, vai ficar aquele denteado. Então, não é o denteado que eu quero, é a reta. Aquela reta, ela tem um erro. Então, é uma estimativa. Então, essa questão do sono e dos algoritmos são estimativas. Tanto é que vocês vão ver que algumas vezes um algoritmo diz que está dormindo, o outro algoritmo diz que está acordado. Via de regra, as diferenças não são tão grandes, mas é interessante saber que são estratégias diferentes de fazer o cálculo, né? Eu estou dizendo que novos modelos de actígrafo exigem calibração e validação contra a polissonografia para calcular esses scores de sono-vigília corretos, tá? Apesar de eu achar o actígrafo muito mais interessante, porque ele tem essa possibilidade de seguir a pessoa por alguns dias, tá? A polissonografia, ela tem o seu valor, e um valor muito importante, tá? Então, ele é considerado aquilo que a gente chama de padrão ouro. Se vocês lembram dos modelos de epidemiologia, os modelos laboratoriais, todos aqueles conceitos de sensibilidade, especificidade, acurácia, não sei se vocês lembram isso, falso positivo, falso negativo, a gente usa a polissonografia, então, como um padrão ouro para ver sensibilidade e especificidade do que o actígrafo está me dando, tá? Para poder dizer, esse algoritmo é bom para a duração de sono, porém não é bom para a latência de sono, é bom para sono fragmentado, mas não é bom para... Enfim, tá? Bom, eu estou dizendo com isso que, assim, eu sou muito fã da actigrafia, mas a polissonografia ela tem uma estrutura, né? Ela faz uma medida. Tá, uma medida com aqueles eletrodos que são colocados. Mesmo assim, quando roda o software, né, para fazer como é que fala, o relatório final, né, a leitura, né, da polissonografia, eu já tive a capacidade de pegar o arquivo, né, aquela tripinha de números, para ver se aquelas fases que eles estavam me dizendo, se eu concordava, para poder principalmente ver a tal da concordância com a actigrafia, tá? O laudo, né? A palavra laudo que eu estava querendo comentar. Não há consenso para se obter pontuação na actigrafia, né? Por exemplo, a polissonografia usa essas regras, né, que todo mundo conhece, de 1968, até onde eu sei. Se tiver alguma novidade, vocês, por favor, me corrijam, mas até onde eu sei, é ainda isso, não é? Ou já tem algumas modificações? Hoje não tem mais o 3, né? Não tem mais o 3, né? Não tem mais o 4, isso. Depende da métrica utilizada para avaliar a qualidade da pontuação. Acurácia, sensibilidade, especificidade, correlação, concordância, tá? Então, tem muitas coisas que eu preciso usar. Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou passar esse e o próximo, só para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. Eu vou mostrar esse aqui do SADE, esse do Colli-Kripke. Vou dar um exemplo, esse slide está errado, eu não consegui apagar. Esse aqui é do Colli-Kripke e vou falar um pouquinho mais dos que outros modelos de actígrafo utilizam. Então, o SADE é um trabalho de 1994, tá? Um artigo de SADE e colaboradores, em que ele faz a identificação da vigília e do sono a partir da atividade obtida por um actígrafo. Ele diz, né, que ele diz quando esse valor é maior ou igual a 0, tá? Então, o minuto atual é marcado como sono quando PS é maior ou igual a 0.
Então, quando o PS for positivo ou nulo, a partir dessa equação aqui, tá? Eu digo, tá dormindo. Se for negativo, eu digo, tá acordado, tá? Isso é feito minuto a minuto. Então, eu pego uma janela, tá? Então, aqui no caso, eu vou explicar melhor, mas eu pego uma janela de 11 épocas e eu vou querer saber o ponto do meio, que é o sexto ponto, né, do primeiro, o cara que cai bem no meio, é sono ou vigília. Então, para saber se é sono ou vigília, eu vou visitar os pontos anteriores e os posteriores, tá? Então, no algoritmo de Sadé, ele trabalha com esses 5 termos que eu vou explicar para vocês. Então, ele tem uma constante, que é 7.601, que foi provavelmente um ajuste que eles fizeram no modelo, menos 0.065, MW5. Eu estou fazendo questão de mostrar isso para vocês terem uma ideia de como que a coisa vira. Então, tem aqueles laudos de sono e vigília do actígrafo, como que esse negócio aconteceu? Então, ele pega esse MW5, é o número médio de contagens numa janela de 11 épocas, centrada no minuto que eu estou querendo avaliar. Então, se o primeiro minuto é às 8, então 8, 8 e 1, 8 e 2, 8 e 3, 8 e 4, 8 e 5. Eu estou querendo estimar o que o cara está fazendo às 8 e 5. Está dormindo ou está acordado? Tá? Então, eu vou considerar, né, essas contagens na janela de 11 épocas, é o número médio, centrada no minuto que está sendo avaliado. Então, eu somo 11 números e divido por 11. Tá? Pois não. Desculpa, por que considera a época? Porque na condição, na época, são 15. Aqui é época de 1 minuto. Época de 1 minuto, tá? No caso desse algoritmo. Daí tem o NAT, que vai aparecer aqui, tá vendo? É o número de épocas que apresentam contagem de 50 e 100. Contagens por minuto numa janela também de 11 épocas, centrada no minuto que está sendo avaliado. Então, aqui é o número médio de contagens e aqui é o número de épocas, tá? Que representa contagens que tem que estar entre 50 e 100. Se for 101, não entra. Se for 49, não entra. Tem que estar entre 50 e 100. E eu pego esse numerinho e jogo aqui. SD6 é o desvio padrão da contagem de atividades da janela de 6 épocas, a que está sendo avaliada e as 5 anteriores. Então, eu pego o ponto que eu quero avaliar, as 5 anteriores, calculo a média e o desvio padrão, tá? Bom, não lembro de desvio padrão? Tenta lembrar. Desvio padrão é uma medida de dispersão. É proibido mostrar a média em qualquer momento da vida de vocês. Se você fala tal coisa, a média é 3. Qual é o desvio padrão? Porque o 3 pode ser a média, uma coisa que dá média 3, pode ser em várias coisas, porque para dar média 3, eu tenho que saber quantos pontos que são. Aqui, no caso, são 6 pontos. Então, média 3, 3 vezes 6, 18. Quantos números somados dão 18? Muitos. Então, eu tenho que dar a média e o desvio padrão, tá? O desvio padrão fala da dispersão em torno da média. Bom, e por isso que às vezes a gente precisa de muitos pontos para a gente mostrar a confiança de uma coleta de dados que eu fiz. Porque se o desvio padrão é muito grande em relação à média, alguma coisa está ruim ali no seu trabalho. E o ACT é o número de contagem de atividades do minuto que está sendo avaliado. Então, é a magnitude daquele momento. Eu faço essa continha aqui e, beleza, deu positivo, está dormindo. Deu negativo, está acordado. Deu 0, está dormindo. Esse algoritmo que até hoje é bastante utilizado, que está em muitas dos actígrafos que vocês conhecem. Esse aqui é do Collie Crypt, que é de 1992, publicado na revista Sleep, tá? Que também é uma maneira de identificar o sono e a vigília a partir da atividade de um actígrafo, a atividade do punho. E a equaçãozinha é essa daqui. O minuto atual é marcado como sono quando S é menor que 1. Então, olha só,
Essa equação, os números que nem eu já falei, são ensaio e erro, mas se vocês vejam que A menos 4 é 4 minutos antes do momento que eu quero medir. 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Esse A0 é que eu quero saber se está dormindo ou acordado. Eu considero os 4 minutos anteriores e os 2 minutos posteriores. Então, é assim que esse algoritmo trabalha. Ele é mais fácil de entender, eu vou tentar mostrar aqui para vocês um pequeno exemplo. Então, vamos supor, eu quero saber, o sujeito está dormindo ou acordado às 8h05? Então, eu tenho que às 8 horas, o actígrafo deu 101 contagens. Às 8h01, 111. Às 8h02, 201 e assim por diante, tá? Beleza. Daí eu digo, só para para vocês lembrarem, o 0 é o cara que eu estou avaliando. Então, no momento, é o momento 0 para mim. Não o momento 0 do início da minha coleta. Eu só estou dizendo, é aquele cara que eu estou querendo medir. Então, beleza. Esse momento estava contando 10. Poxa, 10 é tão baixinho. Será que está dormindo? Eu estou achando que tá muito baixo. Acho que está dormindo. Vamos ver se está dormindo ou acordado. Essa aqui, esse 200 é no minuto anterior, esse 10 no segundo minuto anterior, acho que todos entenderam aqui, né? Beleza, então, 4 minutos para trás, 2 minutos para frente e 1 minuto que eu estou querendo calcular. Vamos voltar lá naquela equação, eu até pus ela aqui, mas como eu estou vendo que tem gente que não está enxergando lá de trás, desculpa aqui, pessoal. Oh, meu Deus. Aqui. Então, veja só. Eu já descobri quanto que vale, né, a contagem nesses minutinhos aqui, tá? E vou multiplicar para esses números que os caras inventaram, que a gente tem que acreditar, e fazer essa continha e multiplicar por esse numerinho. Eu só estou mostrando uma vez, só para vocês terem uma ideia de onde vem isso. Se esse S for menor que 1, está dormindo. Se for maior ou igual a 1, está acordado. Então, vamos lá. Olha só, eu peguei aqueles parâmetrozinhos, né, que estão aqui nessa equaçãozinha, a mesma equação que eu mostrei há 30 segundos atrás, tá? Quem está aqui na frente está vendo, ó, 1,06 eu pus aqui, 0,54, 0,58, tá? Daí eu multiplico esses dois números e dá 117, 108, 5,8, 142, 23, 0,74, 2,01. Daí, essa soma aqui deu 399,75. Eu somei todos esses números aqui. E multipliquei por esse 0,033. É só conta de multiplicar e somar. E o S deu 1,31. Beleza. S menor que 1, sono. Maior ou igual a 1, acordado. Então, aqui, tá? Apesar de estar marcando 10... eu estou dizendo que ele está acordado, porque, historicamente, aqui, né, os 4 primeiros estão mostrando a força de uma vigília aqui. Apesar desse cara aqui, esses 4, aparentemente, revelam mais de uma vigília do que esses 2 que eu pego aqui para frente. Daí, o que eu faço? Beleza, então, eu registrei, ali está acordado. Daí, eu pego, vou começar agora a próxima janela. Ela vai começar daqui até aqui. Todo mundo para cá e começo tudo de novo. Então, agora eu vou querer saber, às 8h06, está dormindo ou está acordado? Então, eu vou olhar 1, 2, 3, 4 e 1, 2. Entenderam? Então, eu quero saber o que está acontecendo em cada minuto, olhando para trás e para frente. Então, esse do Colley e Kripke, ele é mais intuitivo, né? Porque eu só estou querendo saber a vizinhança, tá? Se está um monte de 0, pensa, se está um monte de 0, o que vai acontecer? Ele vai estar dormindo. Se estão valores muito altos, o sujeito vai estar acordado. Só que na vida real dos actígrafos, não é isso que acontece. Esse 10 aqui aparece de vez em quando. Às vezes é um movimento, uma baixadinha de braço, ou às vezes uma desaceleração, né? Porque lembra, às vezes eu estou fazendo assim, e de repente eu faço assim. Faço assim de novo, e daí eu desacelero.
Não é que eu repousei, é que eu desacelerei o meu movimento, né? Tá claro, pessoal? Pois não. O algoritmo é diferente para se for mão dominante, braço dominante ou mão dominante? Ele, em geral, é desenvolvido para o braço não dominante. Se você é destra, você coloca no braço esquerdo, né? Tá. Se você o quê? Se você não orientar o paciente, usar no braço. Ah, sim. É, com certeza, com certeza. Com certeza. Esse número de contagem, ele denota o quê? A intensidade do movimento? A intensidade do movimento. Essa primeira linha é aquele counts per minute que aparece, tá? Que é justamente o... Que é... obrigada, o Daniel. Aqui, ó. Tá vendo? Esses pirulitinhos aqui, ele está falando a cada minuto, isso aqui é uma contagem. Aqui pode ser que esteja em 200, aqui 185, aqui nesse buraquinho aqui talvez sejam uns 50, aqui por acaso aqui baixinho, estão vendo? Então, a cada minuto eu tenho uma medida, tá? Essa medida que é contagens por minuto, tá? Inclusive é uma coisa complicada, porque para quem não está acostumado com isso, inclusive para você vender a ideia da actigrafia, no começo é complicado, porque que medida é essa? Não, é quilo, é metros por segundo, é graus Celsius, é contagem por minuto. No Sistema Internacional de Unidades, essa contagem não existe, essa medida não existe, tá? Mas, à medida que a gente vai usando esse equipamento, a gente vai se acostumando com essa nomenclatura. Deu certo, Daniel? Pois não. Então, isso a gente vai usando os DCM, né? Então, lembra lá que eu falei os DCM de TAT? Aqui lá é a forma que eu vou juntar em 1 minuto. Isso. Então, se eu uso os DCM, aí é quantas vezes ele passou o zero dentro daquele minuto. Aí é contagem por minuto. Certo. Se eu uso o PIN, aí é a área da aceleração. Daí eu não falo em taxa? Eu não sabia. Quando eu uso o PIN, eu não falo... Mas ele não divide pelo intervalo em que teve embaixo daquela área? Eu achava. Não, isso aí você acaba que não tem uma unidade deveria ser a aceleração sobre o tempo. A área é isso. Aceleração vezes tempo. Aceleração vezes tempo. É. Tá. Acaba Tá. facilidade. É. E o TAT é o tempo que ele fica acima do limiar. Entendeu? Então, como é que eu vou pegar Sim. esse minuto a minuto? Como que o antígrafo condensa isso no valor, que é isso que a Ana estava mostrando? Se é o ZCM, é quantas vezes ele usou zero? Esse seria a contagem por minuto. Se é o fim, é a área. E a área é o quê? É a aceleração vezes o tempo. Enfim, então é só para Tá. vocês Mas tentarem. eu acho que aquele artigo antigo que eu usei na graduação, eu acho que ele usava o SADE. O SADE, Escrito esse algoritmo? Desculpa. Quem foi que falou que fez um trabalho com o SADE? Quem é que você... Você ficou em Israel com ele? Não, ele veio pra cá e ficou orientador no período. Ah, tá. Ele saber dar um livro. Entendi. Que legal. Daí tem alguns algoritmos que eu não vou explicar. Por exemplo, no Minimeter é o algoritmo de Oakley e em outros algoritmos, em outros equipamentos, vocês me perdoem, eu esqueci de ver isso direitinho, usa esse de Lotjonen. Continuando aqui, agora eu vou mostrar para vocês, então, as medidas de sono e as concordâncias, tanto com a polissonografia como com o diário de sono. As medidas de sono que eu obtenho a partir da actigrafia são basicamente essas 4. Eu posso obter outras que são decorrentes dessas aqui. O tempo total de sono, que como a própria palavra diz, é apresentado em minutos, ou hora e décimo de hora, ou horas e minutos. A latência do sono, que é uma medida de tempo também. A eficiência do sono, que é expressa em porcentagem.
e o tempo acordado, que novamente é uma medida de tempo, tá? Um exemplo aqui, espero que todos estejam enxergando. Inclusive, essa figurinha aqui foi a Maria Laura Nogueira Pires, a professora da Unesp de Assis, que a gente bolou isso aqui, e eu acho que esse exemplo é muito interessante para vocês entenderem, né? Então, observem aqui que no dia 8 de dezembro de 2012, tá? Eu obtive esses dados aqui, tá? Então, o sono começou às 23 horas e 1 minuto, que está aqui, ó, 23 horas e 1 minuto, e terminou às 7h19, que está aqui, ó. Vocês estão vendo a bolinha vermelha? Mais ou menos, né? Se não tiverem, vocês têm que me falar, ó. Começou a dormir aqui e terminou de dormir aqui, tá? No verdinho, talvez era melhor ter dito no verdinho. A duração de sono em minutos foi de 498 minutos, que eu escrevi aqui, ó, 498 minutos é o verdinho. A duração do sono, se eu quiser transformar em hora e minuto, 8 horas e 18 minutos. A latência foi de 4 minutos, porque o tempo na cama, tá, foi de 502 minutos. Então, eu tenho aqui a latência e a duração do sono propriamente dito, tá? A eficiência do sono foi de 91,24%. O tempo acordado após o início do sono em 40 e assim por diante, vamos ver um por um. Então, o tempo acordado após o início do sono foi de 40 minutos, tá? Então, o tempo acordado após o início do sono foi... calma aí. O tempo acordado após o início do sono foi de 40 minutos, que foi os despertares ao longo da noite. O tempo do sono foi de 458, porque foi 498 menos 40. A porcentagem de tempo acordada foi 40 em 498, foi 8,03%. A porcentagem de sono, 458, que foi tirando o tempo que ficou acordado na cama, então vai ser 458 dividido por 498, vai me dar a eficiência, vai me dar a porcentagem de sono. E a eficiência é o tempo que dormiu de fato dividido pelo tempo que ficou na cama, que deu 91,24%, tá? Então, esses são os parâmetros que a gente usa na actigrafia. Todos entenderam aqui? Então, eu tenho o tempo na cama, que é o grande envelope, tá? Eu divido isso, a latência até que o sono começa e a duração do sono até que o sono termina. Eu aperto um botão de evento ou eu me levanto, o sujeito indica de alguma maneira que ele levantou. Em verde é a duração do sono propriamente e a partir, então, desse grande envelope, do amarelinho, do verdinho e do registro que o actígrafo me deu da fragmentação do sono, eu obtenho todos os parâmetros da actigrafia. Tá claro? Isso aqui é o mais interessante, o resto são contas, tá? Então, vamos recapitular. Eu peguei um actígrafo, adotei um algoritmo, vamos supor que tenha o do Collie-Kripke. Cada minuto eu decidi se estava dormindo ou acordado. Daí pronto, então eu tenho 502 minutos, tá, de sono ou de vigília. Todo mundo está acompanhando isso? Então o computador ele roda um programa que ele diz que o total do registro foi de 502 minutos e ele sabe, no primeiro minuto está dormindo acordado, no segundo minuto está dormindo acordado, no 20º minuto está dormindo acordado. E daí ele estrutura essa informação de acordo com aquilo que a gente tem que saber sobre como que se dá quais são os parâmetros mais importantes. Pois não? Nesse caso, os algoritmos a serem usados no Sadeo ou Collie-Kripke vai depender também da análise? Essa parte não, essa parte é fixa.
nos dois, quer dizer, quando você, por exemplo, no Active da Ambulatory Monitoring, não sei se alguém usou, que foi um que se usou muito, você tinha que programar qual se você queria ZCM, PIN ou TAT. Hoje em dia, os equipamentos só tem um. Vocês me perdoem, eu não sei qual tem o quê, mas no geral, por exemplo, da Condor já tem mais que um, né, Bruno? O da Condor tem o ZCM, tem os três, né? Tá. Bom, continuando aqui, então como é que os parâmetros são obtidos, né? Então eu tenho aqui aqui no eixo X, tá? Eu tenho os horários, no eixo Y eu tenho a contagem, né, da atividade. Então vocês vejam que aqui é a atividade e aqui vocês vejam que tem baixa atividade. E o algoritmo decidiu que nesse trecho, tá? Ele decidiu que esse trecho é o trecho de sono, tá? No Ambulatory Monitoring, ele diz que, por exemplo, esse chama de down interval, que é o intervalo em que a atividade está mais baixa, tá? Então, ele diz que aqui são as épocas que foram especificadas como sono. Aqui são épocas problemáticas, né? Que talvez o cara tenha tirado o actígrafo. Então, aqui ele até é legal, ele usa uma outra cor para facilitar a vida da gente, tá? Aqui ele usa, tá vendo? Nesse equipamento tem aquele botãozinho do evento, tá? E aqui ele pega o trecho que o usuário quer estudar mais a fundo, por exemplo. Vamos supor, ele quer saber em torno das 18 horas como é que está a atividade do sujeito. Eu dei um zoom desse trecho aqui, tá vendo? Esse trecho aqui é possível dar um zoom, tá? Para eu entender melhor como é que está a atividade para que o algoritmo tenha tomado essa decisão do azulzinho e chamar isso de sono, tá? Então, vocês vejam quanta coisa você tem que saber, tá? É diferente de vocês, uma pressão arterial, que a maioria de vocês sabe o que está por detrás, aqui você tem que saber o que está por detrás, né? Então, não é assim, tá uma atividade muito alta e, de repente, zera, beleza, tá dormindo. Não é assim, tá? Então, ele desce, às vezes ele sobe um pouquinho, daí desce mais um pouquinho, daí pega. Você percebe que o braço parou. Mas daí mexe de novo, às vezes a pessoa tem um sono muito agitado, às vezes a pessoa vai ao banheiro. No equipamento que tem o luxímetro é bacana porque você vê a luz que acende do abajur, tá? Vai depender também da intensidade luminosa desse abajur, porque às vezes o luxímetro não consegue detectar se a intensidade luminosa for muito baixa, tá? Vejam quantos detalhes, né? Vejam quantos detalhes. E os detalhes são desafiadores para a gente entender que não é só um laudo, né? A gente tem que saber o que está ali por detrás. É muito importante entender isso, tá? Mesmo que ninguém de vocês aqui, ou acredito que nenhum de vocês, pela apresentação que vocês fizeram, ninguém vai ficar olhando a fundo os algoritmos. Mas, posto que o algoritmo funciona daquele jeito, que minuto a minuto eu tomei aquela decisão, tá? Daí é interessante vocês entenderem essa saída e vocês vejam que, por exemplo, aqui ele está dizendo que o sono começou aqui, né? Está dizendo que o sono 22, 23, está dizendo que o sono começou aqui. Mas vocês vejam que, olha, tem uns trechinhos que a atividade está baixinha, mas não foi suficiente para ele visitar 4 minutos para trás, 2 minutos para frente e decidir que estava dormindo. Ainda não estava dormindo, tá? E nesse exemplo, onde tem a bolinha vermelha ali, é a marcação do evento? Aqui deve ser a marcação do evento, tá? Mas o software só marcou depois, né? O software decidiu outra coisa. Importante é assim, eu acho que você que trabalha na clínica e quem faz pesquisa, então isso é muito mais importante, o marcador de evento,
ele é muito importante. Tem equipamentos que não tem. Às vezes a pessoa esquece de marcar. Então, é interessante você criar algum tipo de vínculo com o paciente para que ele, você manda um WhatsApp para ele todo dia. Não se esqueça de marcar o botão de evento, tá? Se é uma criança, você dá um jeito de inventar alguma estratégia de fazer o contato. Todo mundo passa o dia hoje com o celular na mão. Então, é uma coisa de criar algum tipo de contato. Não se esqueça de assinalar. Esqueceu de marcar? Pede para marcar numa agenda. Antigamente, e até hoje, trabalha-se muito com a figura do diário de sono. Tá? Então, tem diários de sono que são automatizados, diários de sono que você pega, você faz umas pequenas cartilinhas, né? Uma pequena brochurinha, pede para a pessoa marcar. E se a pessoa está envolvida, ela está acreditando no teu trabalho, ela vai marcar. E eu acho que é diferente de você de outros equipamentos que você... Enfim, apesar da automatização, eu acredito nesse vínculo do paciente com o profissional, tá? E para auxiliar a compreensão do registro, tá certo? Às vezes pedir para a pessoa avisar que ela foi tomar banho e pedir para ela avisar que ela esqueceu de recolocar, tudo isso é muito importante, tá? Não adianta a gente... tem que criar esse vínculo para a pessoa ser honesta, ser sincera. Muitos dias seguidos, eu já usei. É chato. É difícil, porque às vezes... Depende. Eu, por exemplo, que durmo de bruços, então, às vezes, aquele negócio fica no rosto. Daí eu ponho embaixo do travesseiro, mas embaixo do travesseiro não é a posição que eu mais gosto. Eu gosto de dormir em cima do punho. Então... bobeou, você arranca, você nem percebe, de manhã o negócio está em cima do seu criado mudo. Você fala, como assim? Por que esse negócio está no criado mudo? Tá, porque eu tirei, né? Tanto quanto a gente tira uma meia e acorda a meia embaralhada ali no lençol, a gente nem lembra que tirou a meia, né? Pois não. Agora, o botãozinho de alarme lá, de eventos, para criança não funciona, porque as minhas apertavam o botão de evento o dia inteiro. Então, pois é, então você tem que pedir para a mãe, né, marcar, ajudar com a colaboração. Fazer um diáriozinho de sono. Isso não dá para escapar. Para vocês terem uma ideia, quando os trabalhos eram feitos sem o actígrafo, uma época eu fiz um trabalho, ajudei a professora Lúcia Rotenberg, da Fiocruz, a fazer uma coleta numa indústria de dentifrícios, aqui em São Bernardo. A gente ia de noite sim, noite não, porque elas trabalhavam 12 por 36. A gente ia na noite que elas estavam lá para pegar o diário de sono e dar um novo. Não tinha esse negócio de dar uma brochura de 30 dias e pede para a pessoa ir marcar e no dia 30 você vai lá buscar. Porque são muitas as estratégias, você esquece de marcar. E aí, quando ela lembra que você vai chegar lá, ela marca qualquer coisa, marca horários todos iguaizinhos, ninguém dorme todo santo dia às 22. É muito difícil. Aquelas reguinhas de 10 centímetros para marcar se tá, como é que foi a qualidade do seu sono, né? Se você, de 0 a 10, de hora em hora, dizer aquela escala de Karolinska, por exemplo, que você marca a tua sonolência. Então, assim, esses trabalhos, esses equipamentos dão trabalho. Por isso que chama trabalho, né? É o trabalho da gente, né? Mexer com essas coisas, né? Toda vez que marca, então, um evento, ele faz parte desse cálculo. Ele vai fazer parte desse cálculo. É isso que vai fazer essa diferença. Isso. Às vezes, por exemplo, tem gente que usa o botão de evento para usar um medicamento. Você pode pedir para a pessoa, olha, que hora você tomou a melatonina? Porque às vezes você dá uma orientação, mas a pessoa esquece. Principalmente se você está querendo tomar a melatonina para fazer adiantamento de fase, você faz uma sugestão, mas depois da primeira semana já puxou um pouco o sono, já deu uma adiantada. Às vezes você tem que entrar em contato com o paciente para dizer para ele, tentar ver como é. Às vezes ele te manda por e-mail como é que está. Os registros hoje têm várias estratégias de você mandar. O da Condor manda, Bruno, o paciente consegue mandar para você
trechos do registro? Não, é porque tem que descarregar, né? Tem que descarregar. Não tem o descarregamento online, né? Não tem. Você pode fazer, em relação ao fluoreto, combinar assim, você aperta 2 vezes com a melatonina, uma para dormir. Não, o que eu quero dizer, às vezes quando a gente trabalha com a melatonina para adiantamento de fase, dependendo, você até escolhe mudar o horário da melatonina de uma semana para outra, né? Porque você está vendo que não está dando certo, está dando muito certo, né? Então, esse equipamento ele é fantástico, mas dá trabalho usar. E para usar esse trabalho, é um trabalho que tem que ser um trabalho que a gente tem que minimamente dominar o equipamento, né? Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês, por exemplo, esse trabalho, né? Que é esse guia de actigrafia que foi proposto em 2015, tá? É dessa Sônia Ancoli Israel e seus colaboradores, é uma pessoa que milita muito no sono. Esse trabalho foi publicado nessa revista, tá vendo? Então é um guia de monitoramento de actigrafia. Eles são aplicações clínicas e na pesquisa, tá? Pra vocês terem uma ideia, olha, são 34 páginas para você se divertir, para ler uma leitura não leve, mas é muito legal, ela aborda vários aspectos, ela divide o texto em se é para criança, se é para idoso, se é para adolescente, algumas patologias, é bem bacana. E vocês vejam então, que é o que o Bruno vai ensinar para vocês hoje, né? Aqui já está o sono decidido pelo algoritmo, né? Mas, por exemplo, se não tiver esse verde piscina aqui, esse verde aqui, tá? Será que você consegue enxergar? A pessoa foi dormir aqui, acordou aqui, depois foi dormir mais cedo, acordou bem mais tarde, teve esse buraco aqui. Então, olhar sem a dica do algoritmo, tá? É muito importante, aprender a ver isso, tá? Porque daí, na hora que você aprende a ver o actograma, você decidir se está dormindo acordado, fica meio que intuitivo, ou pelo menos, não vou chamar de intuitivo, você se sente mais seguro para dizer, poxa, o sono agora mudou de lugar, atrasou, adiantou. Aquelas perguntas que o Bruno faz no nosso grupo, né? E ele mostra, a pessoa está dormindo mais tarde, está com cara de fim de semana. Lembra que ele joga lá uns desafios para a gente, né? Aqui, por exemplo, é a sonolência diurna, né? Então, eu estou mostrando aqui esse actograma à esquerda, o início e o final do sono variando com o dia da semana, tá vendo? Olha, então, eu tenho aqui alguns dias da semana, aqui já está dormindo, né? Aqui também, aqui teve um pouquinho de atividade, aqui teve um pocão, aqui teve outro, enfim, aqui tem uma variação grande de início do sono. O fim do sono também, porque olha, quanto de sono que ainda tem aqui, quanto de sono que ainda tem aqui, tá? Então, início e final do sono é uma medida que vem que o algoritmo consegue me dar. Vocês vejam que à direita, início e final do sono não variam com o dia da semana. Então, ele consegue mostrar que aqui está a atividade aqui está com um pouco de problema, mas aqui está. Eu peguei isso aqui do artigo. Então, são exemplos, né, que de um dia para o outro dá para tirar algumas decisões, tá certo? Agora eu vou falar para vocês sobre as concordâncias. Então, as concordâncias são mais importantes para vocês terem uma ideia que só a saída dos algoritmos, elas não são sempre confiáveis. Então, por exemplo, esse artigo até foi um artigo que eu sou aqui, Benedito Silva, essa de Souza Luciane é uma pesquisadora que terminou o doutorado lá na psicobiologia, a Maria Laura Nogueira Pires, que está em Assis, a professora Dalva Poiares, que é médica do sono aqui no Instituto, o professor Sérgio Tufik, professora Helena Calil. Vocês vejam que é uma equipe que estivemos todos juntos aí na psicobiologia no ano de 2003 e publicamos esse trabalho. Esse trabalho tem muitas citações, é um trabalho bem legal e foi um trabalho que deu muito trabalho.
e que a gente, então, mediu a latência do sono em minutos, o tempo total de sono em minutos, o número de despertares em minutos e a eficiência do sono em porcentagem, tá? Então, eu esqueci de mostrar aqui, né, são os parâmetros de sono, expressos em média e desvio padrão, que foram registrados pela polissonografia e estimados pelo algoritmo de Colli e de Sadé, tá? Então, vocês vejam, é interessante vocês verem aqui, né? A polissonografia disse que, em média, a latência do sono foi de 6,9 minutos. Vejo que o desvio padrão é grande, então parece que está precisando de mais gente para confiar nesse resultado, ou talvez a variabilidade seja essa mesma. Daí eu tenho a latência em média de 8,3 e a latência em média de 9,4. Daí o tempo total de sono, dado pela polissonografia, pelo Colli e pelo Sadé, e assim por diante. Vocês vejam que, olha, o número de despertares, a polissonografia deu uma média 31,2, desvio padrão muito grande, porque são, aqui no caso, não está escrito, mas são, não me lembro quantos voluntários eram. Vocês veem que está um erro aqui a tabela, toda a tabela tem que ser autoexplicativa, essa teria que ler o artigo, vocês me perdoem. Então, aqui, uma latência de média 31,2, aqui 12,6 e aqui 21,2. Então, vocês vejam que já estamos diante de uma medida, de um parâmetro que está sob suspeita aqui, né? Tá certo? A eficiência do sono, consequentemente, aqui do Colli, né? Olha só, deu 97%, porque deu um número de despertares muito baixo. Vocês estão entendendo o raciocínio que a gente tem que ficar o tempo todo fazendo? Bom, ô Bruno, se eu estiver me demorando, falta muitos minutos? Tá, então posso até para acelerar? São 11h30. Meio-dia e 30, oh meu Deus, desculpa. Daí, a gente usou a precisão, a sensibilidade e a especificidade. Então, vocês viram que a gente disse que a precisão era alta, 91% de todas as épocas da polissonografia foram corretamente identificadas pelos dois algoritmos, a sensibilidade foi alta, valores entre 99 e 97, 99 e 97 para os algoritmos de Colli e Sadé, e a especificidade, olha como a especificidade deu baixa. Para detectar vigília, o algoritmo tem dificuldade, tá? Então... Quer dizer que é melhor eu jogar uma moeda para acerte mais? porque eu tô com um terço, né? Bom, então, continuando aqui, agora um trabalho desse grupo aqui, de Spruit e colaboradores, avaliação do sono em crianças em idade escolar, crianças saudáveis, né? E usando uma medida de concordância com a polissonografia. Aqui vocês vejam 149 crianças saudáveis, de 4 a 8 anos. Então, o tempo total de sono foi subestimado pelo actígrafo por 32,2 minutos. A latência foi superestimada pelo actígrafo em 26,3 minutos. Veja só, gente, é bacana vocês pensarem se isso é grave, tá? Será que essa superestimativa de 26,3 minutos é grave? Depende do paciente que você está olhando. Se você está precisando usar o actígrafo muitos dias, a pessoa está com aquela insônia de início do sono, tá? Você tem que decidir se essa superestimação talvez seja problemática, né? Então, esses parâmetros, o algoritmo mede e joga para a galera, né? Daí vocês que tem que ver, antes de um tratamento, depois de um tratamento, se esses parâmetros estão indo na direção que eu estou esperando que o tratamento me traga. Então, é bacana nesse sentido, né? Na parceria da confecção daquele trabalho que eu mostrei para vocês, a gente fez perguntas para vários dos clínicos lá do Instituto do Sono para dizer, vocês acham que essa diferença de latência, né? Essa diferença em relação à polissonografia é grave?
E às vezes o cara dizia, não é grave, porque é vida normal, né? O registro polissonográfico não é vida normal, né? Põe os eletrodos, dorme, às vezes precisa também ver a qualidade da cama, o silêncio, às vezes, ao contrário, a pessoa não suporta aquele negócio, está acostumada a dormir numa outra posição, né? Daí, um outro trabalho com a polissonografia, a concordância com a polissonografia também em adolescentes. É um trabalho publicado em 2007, tá? Em adolescentes com e sem problemas respiratórios, respiratórios durante o sono. E aqui ele faz uma comparação dos 3 modos de registro, que é o que o Bruno comentou com vocês, né? Então, ele usou o modo TAT, é o modo de coleta ideal de actigrafia em uma população adolescente, segundo esse autor. A actigrafia, ela correlaciona-se razoavelmente bem com a polissonografia em adolescentes. O nível de concordância entre a actigrafia e a polissonografia varia de acordo com a gravidade dos problemas respiratórios e também por gênero. Então, esse foi o resultado obtido por esse trabalho, por esses autores. Esse outro trabalho, que é de Blackwell e colaboradores, um trabalho de 2008, eu não consegui localizar o número das páginas, vocês me perdoem. Então, são mulheres idosas, 68 mulheres na faixa de 81 anos. Vocês observem de novo, né? Então, você vai ter uma correlação moderada alta entre o tempo total de sono, pela polissonografia e os 3 modos de actigrafia, correlação moderada com a eficiência e os despertares, superestimação da duração, subestimação do tempo acordado. Então, tem muito a ver com a população, tem a ver com o tipo de medida, se é PINS, SM ou TAT, e tem que ver se tem alguma patologia. Às vezes, quando você tem um grupo controle, é bacana, porque fica mais fácil de interpretar o que está acontecendo, né? O tamanho da amostra, para quem faz pesquisa com actígrafo, é muito importante, né? O número de dias consecutivos que você registra é muito importante, muito importante. Assim, 3 fins de semana é muito legal. 3 fins de semana, porque você tem um fim de semana, pode ser um churrasco, uma balada. O segundo, a gente pode ser uma vida normal. E daí o terceiro é para você ver, será que agora eu tenho um padrão? Será que agora eu tenho um padrão? Agora, dependendo se é adolescente, por exemplo, adolescente que pratica esporte, também isso é um problema, que muitas atividades são no fim de semana. Então, é um trabalho de muito detalhamento, né? Aqui é um trabalho desse Lichtenstein, Stone, Donalds e colaboradores, de 2006. Então, aqui a validação com insônia, tá? O número de despertares, o wake after sleep, o número de despertar, o tempo que ficou acordado, né, depois que começou a dormir, o tempo total de sono, esses parâmetros tiveram uma acurácia aceitável, mas a latência não. E aqui a concordância, daí outros mais, né? E esse outro trabalho. Então, basicamente, eu vou passar para vocês esse material e as sugestões de leitura, né? Lembrando sempre que esses autores, muitos deles continuam, nos anos seguintes, eles tentam melhorar, né, essas análises. E mais trabalhos, aqui no caso com depressão, e aqui agora com questionário, tá? Então, agora com questionário de sono. De novo, eu tenho a polissonografia e as medidas de actigrafia, tá? Então, eu tenho, aqui no caso eu estou trabalhando com limiares e com o questionário, tá? Então, eu vou ter o tempo total de sono, médio e desvio padrão, e a diferença em relação à polissonografia, tá? Esse é um trabalho de Kushida. Os despertares, número de despertares, tá? Vocês observem que dependendo do limiar, né, o ponto de corte que eu vou usar na actigrafia, ou comparando com o questionário, vou ter resultados diferentes, tá? Lembrando, né, para o pessoal que está meio esquecido,
O asterisco é resultado de uma comparação estatística, né? A eficiência do sono. E aqui eu mostro, por exemplo, né, nesse trabalho, a qualidade do sono, a concordância com uma escala subjetiva de sono. Então, aqui o sujeito reportou que o sono dele era ruim, e aqui ele reportou que o sono dele, que a qualidade do sono dele era boa, tá? Então a gente vê que nessa parte final do sono, da noite, tá vendo? Do sono, de fato isso pode ser que disso que o sujeito esteja, o report dele, ele esteja falando desse trecho, né? Que a segunda parte da noite que ele se sente dormindo mal e parece que de fato dormiu mal. E naquele lá o cara diz que dormiu bem e parece que dormiu bem mesmo, tá? Então esse é um trabalho desse grupo de Glenn e colaboradores. E as recomendações de 2011, também de Avi Sadeh, essas recomendações eu acho muito importantes. Usar a actigrafia em conjunto com métodos objetivos e subjetivos complementares sempre que possível. É importante consultar a literatura para obter informações sobre a validade do dispositivo específico e o algoritmo utilizado com a população específica em estudo. O monitoramento prolongado, 5 dias ou mais, reduz os erros de medição inerentes à actigrafia e aumenta a confiabilidade. Sempre do Sadeh 2011. A actigrafia tem se mostrado sensível às intervenções clínicas na medicina do sono. As intervenções clínicas têm um bom ajuste com as vantagens da actigrafia para o monitoramento de longo prazo. Os próximos passos, né, do pessoal que estuda essa questão, comparação entre actigrafia e polissonografia em períodos prolongados de atividade, dentro e fora do leito, forma como a actigrafia é comumente praticada. Então, aqui ele sugere no Sadeh 24 horas por 7 dias, e o Bruno já fez muito mais, né? Tem uma professora da psicobiologia, quem conhece a professora Helena Calil, ela usou por 1 ano. De tanto que eu pedi para ela, ela usou. Mas ela tirava, e era aquele modelo da ambulatory monitoring, que tinha a bateria se estragava muito rapidamente. Pudemos fazer algumas análises, mas não deu para publicar, né? Nessa mania que as pessoas têm que achar que se não publicou não é bom. Mas o trabalho foi muito interessante. Eu mesma aprendi muito do que eu estou dizendo para vocês, mexendo com os dados da Helena, né? Próximos passos: desenvolvimento e validação de dispositivos especialmente adaptados para detectar a síndrome das pernas inquietas, movimentos relacionados à respiração e detecção do que é mesmo SDB? Como é que é? Distúrbios respiratórios do sono. Canais adicionais nos dispositivos, né, que nós já estamos trabalhando com isso. Luz, temperatura, filtros de frequência para detecção de movimentos relacionados à respiração, pernas inquietas e outros. Mais pesquisas sobre os critérios diagnósticos para a identificação dos distúrbios sonos, baseada em actigrafia. E a parte do estudo dos ritmos biológicos, que eu não sei se vai dar tempo aqui, acho que o Bruno vai falar dessas coisas. Bruno, é melhor parar? Quer que eu pare? Eu falo mais. Eu vou falar um pouco para te ajudar para de tarde, pode ser? Então eu vou falar. Ó. Não, imagina. Então, olha aqui. O que a gente usa o actígrafo para? Então, agora eu já falei do algoritmo, falei da concordância, falei de vários trabalhos que mediram a concordância, sempre com a polissonografia, sempre não. A maioria com a polissonografia, outros com questionário, tá? Outros com diário de sono. Então, entender a concordância é bacana para você. Quando você se vê diante de um resultado esquisito, é bacana você ir atrás. Qual é o medidor, né? Como é que está sendo feito? Se é o TAT, o PIN, o ZCM. Qual é o algoritmo que está sendo usado? Então, uma coisa que a gente usa bastante na actigrafia é nos voos transmeridianos e no trabalho em turno, tá? Então, a identificação de problemas de sono causadas por esses distúrbios.
Identificação de melhorias do sono após tratamentos. Se trata com melatonina, com luz, com exercício físico, com medicamentos. Ele ajuda muito na identificação de perturbações circadianas do sono, tá? A psiquiatria, ela se beneficia muito da actigrafia, tanto quando na movimentação fica muito baixa, quando a movimentação fica muito alta, quando a modificação fica intermitente, né? É bem bacana isso. Quais são os parâmetros mais importantes que a gente usa, né, na actigrafia do ponto de vista da cronobiologia, tá? Eu acho que a cronobiologia, ela anda de mão dada com a actigrafia. Não anda de mão dada com a polissonografia, mas com a actigrafia ela anda. A noção da cronobiologia, de fase de sono, né? Início da fase de sono, início do final do sono, acrofase de temperatura, bate-fase de temperatura, tudo isso a gente tem que saber, tá? Então, parâmetros para estudar os ritmos que eu pego no actograma. Início e final de sono, tanto no dia de semana quanto no final de semana. O início, e eu repeti esse daqui, desculpa, isso aqui está errado, tá? O início da liberação da melatonina, o início de atividade em turnos de trabalho, o início do sono em função do estudo do ciclo menstrual. Então, por exemplo, isso aqui, esse actograma, né? Ele está me mostrando, aqui eu tenho dia, aqui eu tenho noite, aqui eu tenho dia. Então, aqui, início e final do sono, um padrão regular, tá? Então, eu tenho umas mexidas, mas mais ou menos eu posso traçar uma retinha aqui. E aqui, mais ou menos, traçar outra retinha aqui. Aqui, início e final do sono, padrão muito irregular. Observe que esse azul, que o algoritmo decidiu, uma coisa bacana é você conseguir ver onde é que esse azul está caindo. Você poria o sono nesse lugar? É para treinar o olho, né? Treinar o olho, tá? O início e final do sono com um padrão irregular, tá? Início e final do sono, um padrão de sono em um sujeito cego, tá? Então, o cara ele é cego, cada dia ele vai dormir, cada dia um pouco mais tarde, né? O sono dele, ele vai sendo atrasado, por quê? Porque, em princípio, ele não recebe o estímulo luminoso, né? Então, quando é dia, quando é noite, e ele, então, o movimento, a atividade dele é baseada, né, o sono dele ficaria assim, tá? A melatonina vai entrar como um coadjuvante bacana para fazer com que esse início do sono fique retinho, tá? Se você passa um questionário de sonolência, você vai ver que a liberação de melatonina, que está acontecendo algumas vezes durante o dia para esse sujeito, tá? São dias do mês que ele tem uma sonolência enorme, porque a melatonina está sendo liberada naquele dia às 2 da tarde, às 3 da tarde, tá? Então, aqui eu mostrei essa estrutura para vocês, talvez eu devesse ter mostrado antes, né? Então, aqui é um exemplo, simplesmente um gráfico. Quando no actograma eu tenho os tracinhos um embaixo do outro, eu tenho motivos para supor que está tendo uma sincronização em torno de 24 horas. E quando o sujeito está naquele chamado livre curso, ele tem esse formato, esse padrão. Cada dia ele dorme mais tarde ou começa a atividade mais tarde. Esse é um exemplo uma publicação do uso da melatonina, né? Então, aqui são pessoas que enxergam, né? Tá? Então, aqui é melatonina dosada no plasma, então é medida em picograma por mililitro, tá? Então, eu vejo que todo santo dia, né? Ou toda santa noite, a melatonina pica lá pelas 2 horas da manhã, né? O máximo.
E daí aqui a gente vê que no caso do sujeito cego, né? Então aqui a melatonina está sendo liberada durante o dia, tá? Lá pelas meio-dia, tá? Daí uma semana depois vai para as 17, 18 horas. Daí uma semana depois vai para as 10, uma semana depois vai para as 2. Então imagina o que é a vida quando a melatonina está aqui, tá certo? Então, esse é uma... Pode ser parecido com uma pessoa que tem um ritmo não 24 horas também? Esse padrão de vida. Porque ele não está com 24 horas, está com um pouco mais de 24 horas, né? Tá? Por isso que está... Os casos que a gente pega, né? Que não se expõe a luz de manhã, se expõe a luz à noite, e aí acaba... Pode ser que... eu não sei, mas eu imagino que a melatonina vai ser bagunçada desse jeito. Mas eu não sei te dizer. Não lembro de ter lido alguma coisa que fale disso e tenha dosado melatonina. Não sei se alguém pode colaborar. Clarissa, você já viu alguma coisa? Tem? E fica durante o dia, né? E a pessoa não é cega, né? É. Aqui é um trabalho de uma aluna da professora Cláudia Moreno, da Faculdade de Saúde Pública, em que é uma intervenção fisioterapêutica para redução de dores musculoesqueléticas e melhoria da qualidade de sono em motorista de caminhão, que trabalham em horários irregulares de sono. Então, o trabalho, apesar da questão da intervenção fisioterapêutica, na verdade, os caminhoneiros usaram o actígrafo por muitos dias. Olha o tanto que eles ficam em atividade e, portanto, o quanto que eles estouram o caminhão, né? Tá certo? Porque fica muito tempo sem dormir. E é isso, pessoal.